Sabias que o trauma não é apenas aquilo que acontece, mas o que muda dentro de ti devido ao que te acontece? Hoje vamos falar precisamente sobre essa ligação, em como o trauma pode estilhaçar a nossa identidade e também como o luto de nós mesmas pode abrir espaço para a reconstrução. Imagina que a tua vida é um livro. Cada capítulo flui naturalmente para o próximo, com personagens conhecidas, um enredo que faz sentido, mas de repente algo acontece. Uma página é arrancada, ou pior ainda, o resto do livro fica em branco. E esse algo muitas vezes é o trauma. E aquilo que se segue não é apenas tristeza, é aquilo a que em psicologia habitualmente chamamos de luto biográfico. O trauma não é apenas aquilo que acontece, mas o que muda dentro de ti devido ao que te acontece. Hoje vamos falar precisamente sobre essa ligação, em como o trauma pode estilhaçar a nossa identidade e também como o luto de nós mesmas pode abrir espaço para a reconstrução. Muitas vezes nós olhamos para o trauma apenas como um evento externo, digamos assim, mas a verdade é que o trauma acontece como uma ruptura biográfica. Ele interrompe o fluxo da nossa história. E antes do trauma havia uma eu que sabia quem era, aquilo em que acreditava, para onde ia, e depois essa eu parece uma estranha. E efetivamente o trauma pode quebrar a continuidade da nossa identidade, da identidade que construímos ao longo da vida. Ele desfaz a ilusão de que a vida é previsível, porque é o choque de percebermos que o mundo não é assim tão seguro como nós pensávamos. E é precisamente aqui que começa o luto biográfico, o sofrimento pela perda daquela identidade que já não se encaixa, que já não nos serve, ou que porventura até nos foi roubada. E se calhar isto até pode fazer sentido ou soar familiar, mas simplesmente não sabias que nome lhe dar. E há uma expressão em psicologia que ajuda muito a perceber isto, que é o conceito de perda ambígua. E é precisamente quando nós perdemos algo que não desapareceu completamente. E neste caso, aquilo que nós perdemos é uma versão de nós mesmas. E, portanto, a perda é ambígua precisamente porque nós continuamos fisicamente presentes, porventura até iguais, mas a nossa identidade anterior, aquilo em que nós acreditávamos, os nossos sonhos, as nossas rotinas, a nossa confiança em nós, nos outros, no mundo, desvaneceu. Basicamente é aquilo que acontece com as pessoas com Alzheimer ou demência, que estão fisicamente presentes, mas de certa forma estão ausentes. Mas antes de nós avançarmos, eu quero dizer algo extremamente importante. Esta perda de identidade não significa que haja algo de errado contigo ou que estejas partida. Significa apenas que algo em ti está neste momento a tentar reorganizar-se. Além disso, este luto apresenta um grande desafio, porque é mais um luto desautorizado. E infelizmente a nossa sociedade sabe até certo ponto apoiar alguém que perdeu o ente querido, mas na realidade não sabe apoiar alguém que perdeu uma versão de si mesma. E muitas vezes as pessoas à nossa volta até nos dizem: mas tu estás bem, estás viva, tens saúde, ou tens teu trabalho, ou tens isto, ou tens aquilo, quer que seja.
porque elas não veem o que aconteceu por dentro. E esta cegueira social muitas vezes pode levar até ao congelamento do processo de luto, deixando-nos presas num vazio onde nós não nos sentimos vistas, não nos sentimos validadas. E a socióloga Cathy Shermas estudou precisamente esta sensação de o antigo eu se ir desfazendo. E ela fala-nos disto como algo que acontece depois de uma crise profunda, em que podemos deixar de nos reconhecer. E o corpo, por vezes, muda, se for uma doença, as rotinas mudam, os planos mudam, enquanto que a mente tenta acompanhar esta nova realidade que ela ainda nem sequer sabe nomear, não sabe onde é encaixar. É como se nós passássemos de um eu habitual, conhecido, aquele que sabia viver, que sabia estar na vida que tinha antes, para um eu interrompido que, na verdade, ainda está a tentar perceber onde se enquadrar, quem é agora. E isto pode acontecer depois de uma relação abusiva ou de uma doença, de uma traição, de uma perda significativa, de uma transição de vida, de um burnout, até de uma maternidade difícil ou qualquer experiência emocionalmente avassaladora que te tenha obrigado a olhar para ti e a pensar: eu já não me reconheço. E a reconstrução, na verdade, não é voltarmos a ser quem éramos. A reconstrução é criar uma nova identidade que inclua esta experiência do trauma, mas que não se defina apenas por ele. É passarmos de alguém que se define por aquilo que aconteceu para alguém que é autora da nova narrativa, da nova história. Ou seja, o trauma até pode estilhaçar a nossa identidade, mas o luto biográfico permite-nos recolher os cacos e, a pouco e pouco, criar algo novo. É um processo doloroso, com efeito, e muitas vezes solitário, mas também pode tornar-se o caminho para uma transformação verdadeiramente profunda. E também pode ser a via da integração daquilo que aconteceu, sem deixares que isso dite o resto da tua vida, que escreva o resto da tua história. E eu quero deixar-te aqui uma pergunta para refletires hoje. Se a tua vida fosse um livro cujo enredo foi interrompido, que título é que tu darias ao novo capítulo que estás agora a começar a escrever? Não com as certezas de ontem, mas com a sabedoria das cicatrizes de hoje. E lembra-te, o facto da tua história ter sido interrompida não significa que ela tenha terminado. Antes, pelo contrário. E também não precisas de voltar a ser quem eras para estares a curar. Talvez a cura comece precisamente quando tu deixas de tentar regressar à versão antiga e começas realmente a escutar a pessoa em quem tu te estás a tornar. E se estás a viver este luto, valida a tua perda, acolhe a tua dor, respeita o teu processo, porque a reconstrução é de facto possível, um passo de cada vez. Obrigada por estares desse lado e do meu coração para o teu, mais amor do que dor. Até breve.